Será que Deus tem dupla personalidade? Não, sério, vamos ser brutalmente honestos por um minuto. Você lê o Antigo Testamento e encontra um Deus de fogo, trovão, dilúvios, pragas e leis que parecem incrivelmente severas. Um juiz implacável. Aí você abre o Novo Testamento e encontra Jesus, falando sobre amor aos inimigos, perdão, graça, o pai amoroso que corre ao encontro do filho pródigo. E a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. É o mesmo Deus? Ele se acalmou com o tempo? Ele mudou de humor? E se eu te dissesse que a resposta definitiva, a chave que decodifica toda a Bíblia e resolve essa tensão, não foi dada por um teólogo, mas pelo próprio Deus, há mais de 3.000 anos, no meio de uma das maiores crises de traição da história de Israel? Fique comigo, porque hoje vamos ouvir a autoapresentação oficial de Deus. E a forma como ele se descreve vai reconfigurar tudo o que você pensa que sabe sobre ele. Para entender o poder dessa revelação, a gente precisa sentir o cheiro da fumaça, o gosto da traição no ar. Mergulhe nessa cena comigo. Moisés, o líder, o libertador, está isolado no topo do Monte Sinai. Envolto em nuvens e glória, ele está recebendo as tábuas da lei, os termos da aliança sagrada, o contrato de casamento entre o Deus Criador e seu povo recém-liberto da escravidão. A promessa de uma nação, de uma identidade, de uma comunhão única estava sendo gravada em pedra pelo dedo de Deus. Enquanto isso, lá embaixo, no vale, a impaciência virou pânico, e o pânico virou anarquia espiritual. O povo, aquele mesmo povo que viu o mar vermelho se abrir, que comeu o pão que chovia do céu, olhou para o silêncio da montanha e concluiu: Deus nos abandonou. Moisés morreu. Então, eles fazem o impensável. Eles juntam seus brincos de ouro, as joias que pegaram dos egípcios na noite da libertação, e as derretem. Eles forjam um ídolo, um bezerro de ouro, um deus egípcio patético. E eles dançam. Eles celebram. Eles dizem: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. É a traição em seu nível mais profundo. Trocaram a glória do Deus invisível e todo-poderoso por um bicho de metal que eles mesmos fizeram. A aliança mal tinha sido selada no coração de Deus, e já estava sendo pisoteada no pó do deserto. Quando Moisés desce do monte e vê aquela cena de idolatria e orgia, em um ato de fúria santa e profunda dor, ele arremessa as tábuas da lei no chão. E aquele som, o som da pedra se estilhaçando, era o som do coração da aliança se partindo. Simbolizava perfeitamente a condição do povo. A relação estava quebrada. Humanamente falando, era o fim. Era um divórcio. Deus tinha todo o direito moral e pactual de dizer: Chega, cansei de vocês. Vou riscar esse povo do mapa e começar de novo, só com você, Moisés. E a Bíblia diz que ele quase fez exatamente isso. A santidade dele exigia uma resposta. Mas Moisés, ele se joga na brecha. Numa das orações mais corajosas e altruístas de toda a Escritura, ele se recusa a ser a semente de uma nova nação e clama pela reputação do próprio Deus. Ele apela para as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Ele intercede desesperadamente pela vida do povo que o traiu. E é aqui, nesse exato momento de tensão máxima, nesse cenário de traição, de aliança quebrada, de um povo que merecia nada além do juízo fulminante, que Deus decide não apenas perdoar, mas se revelar de uma forma sem precedentes. Ele concorda em renovar a aliança. E ao fazer isso, ele proclama o seu nome. Preste atenção, não é um título, como rei ou senhor. É a sua identidade pessoal, o seu caráter eterno e imutável. O Senhor passa diante de Moisés, e o que ele diz a seguir é a base fundamental para entendermos quem ele é, de Gênesis a Apocalipse. Você está pronto para ouvir a autodefinição de Deus? É Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Não é Moisés falando, não é um profeta interpretando. É a voz do próprio Deus, descrevendo a si mesmo. O Senhor, Deus compassivo e gracioso, tardio em ira e grande em amor leal e fidelidade, que guarda amor leal a milhares, que perdoa culpa, transgressão e pecado, ainda que de modo algum inocente culpado. Vamos parar aqui e respirar fundo. Porque isso não é só um versículo. É uma declaração de missão cósmica. É um universo de teologia compactado em 2 frases. Vamos desempacotar esse baú do tesouro, palavra por palavra, mergulhando no hebraico original, porque a nossa tradução, por melhor que seja, é como ver uma floresta amazônica por uma foto no celular. A realidade é infinitamente mais rica e viva. A primeira autodescrição que ele usa é Raum Verhanum. Vamos começar com Raum. Essa palavra vem da raiz hebraica para útero, ventre. Não é uma compaixão distante e piedosa. É um amor visceral, instintivo, protetor. É a reação de uma mãe que ouve o choro do seu filho recém-nascido no meio da noite. Não é uma escolha racional, é um impulso que vem das entranhas. Deus está dizendo: quando eu vejo a sua dor, a sua quebra, eu sinto isso nas minhas entranhas. Minha compaixão por você é parte essencial do meu ser. E ao lado vem Verhanum, que traduzimos como gracioso. A raiz dessa palavra tem a ver com se inclinar, se curvar. É a imagem de um rei poderoso que, em vez de ficar ereto em sua majestade, se inclina para oferecer um favor a um súdito que não merece nada. É o favor imerecido, a bondade derramada sobre a rebeldia. Pense nisso. A primeira coisa que Deus diz sobre si mesmo, no exato momento em que seu povo traiu, é que sua natureza fundamental é ter uma compaixão visceral e uma disposição de se inclinar para dar o que eles não merecem. Isso já deveria nos deixar de joelhos. Em seguida, ele se descreve como grande em Hesed e Emé. Hesed.
Essa palavra é tão gigantesca que os tradutores lutam com ela há milênios. Nós usamos amor leal, misericórdia, benignidade, bondade fiel. Nenhuma delas captura a totalidade. Hesed é o amor da aliança. É o amor que diz: eu fiz um pacto com você. Eu me comprometo com o seu bem. E eu não vou voltar atrás na minha palavra, não importa o quão infiel você seja. É o tipo de amor que tem garra. É um amor teimoso, persistente, que se recusa a desistir de nós, mesmo quando nós desistimos dele. Quando Israel quebrou a aliança, a primeira resposta de Deus foi reafirmar a sua fidelidade à aliança. É de explodir a cabeça. Isso não é amor baseado em sentimentos. É amor baseado em compromisso. É um amor que diz: eu escolhi te amar, e minha escolha é mais forte que a sua falha. E colado em Hesed está Emé. Fidelidade, verdade, confiabilidade. Se Hesed é o coração pulsante de Deus, Emé é a sua espinha dorsal de aço. A palavra Emé vem da mesma raiz de Amém, que significa que assim seja firme. Significa que Deus é sólido. Ele é a própria realidade. Suas promessas não são desejos, são tão certas quanto a lei da gravidade. Ele não mente, não engana, não joga. Sua palavra é rocha firme em um mundo de areia movediça. Isso é crucial. O amor leal de Deus não é um sentimento vago e sentimental. Ele é ancorado na verdade imutável do seu caráter. Ele ama com paixão e governa com verdade. Os dois são inseparáveis. E agora, a parte que nos atinge como um raio de esperança. Ele é Nozer Avon. A tradução literal é aquele que levanta e carrega a culpa, a transgressão e o pecado. Observe a ação. Ele não apenas perdoa como quem apaga uma dívida de um livro-caixa. A imagem é muito mais física e pessoal. É como se ele visse o peso esmagador da nossa culpa sobre os nossos ombros, um fardo que nos curva e nos quebra, e ele se aproxima, se abaixa e levanta esse peso, colocando-o sobre seus próprios ombros. Ele carrega a nossa bagunça moral. Ele absorve a nossa falha. Você consegue sentir a beleza e o custo disso? Isso já era um vislumbre do Calvário, ali mesmo, no meio do deserto do Sinai. Mas aqui vem a tensão. O paradoxo divino. A parte que nos impede de transformar a graça de Deus em algo barato. Porque logo depois de dizer que carrega nossa culpa, ele declara com a mesma firmeza, Venak Loyenak. Uma duplicação enfática que significa algo como de modo algum, de jeito nenhum, ele declara inocente o culpado. Espera aí, Deus. Acabamos de celebrar que o Senhor carrega a culpa. Agora o Senhor diz que não inocenta o culpado? Isso não é uma contradição gritante? Não. É a perfeição. É a dança. Deus está dizendo: minha compaixão é tão profunda que eu crio um caminho para carregar a sua culpa. E a minha justiça é tão perfeita que eu jamais, sob nenhuma circunstância, vou chamar o mal de bem. Ele não vai fingir que o pecado não aconteceu. Ele não vai varrer a sujeira para debaixo do tapete cósmico. A santidade dele significa que a justiça precisa ser satisfeita. O mal precisa ser julgado. O pecado tem um custo real, um custo de morte. É aqui que a nossa mente ocidental, que tende a ver tudo em binários, ou é A ou é B, precisa se curvar à complexidade gloriosa de Deus. No caráter dele, a misericórdia mais terna e a justiça mais rigorosa não são inimigas em uma luta de braço. Elas fluem da mesma fonte de santidade. Ele é 100% amoroso e 100% justo, ao mesmo tempo, em todas as suas ações, sem jamais diminuir nenhuma das duas. É por isso que ele não mudou. O que muda, ao longo da narrativa bíblica, é a clareza com que nós, humanos, conseguimos enxergar essa dança perfeita. O Antigo Testamento nos mostra as duas coisas, lado a lado. O Novo Testamento nos mostra como elas se encontram em um único ponto, a cruz. E veja a proporção que o próprio texto dá, para que não haja dúvida sobre onde o coração dele se inclina. A misericórdia, o Hesed, se estende a milhares, uma hipérbole para incontáveis gerações, para a eternidade. As consequências do pecado? Elas reverberam até a terceira e quarta geração dos que o odeiam. Você vê a matemática de Deus? A ênfase, o megafone de Deus está apontado para a graça. O alcance do seu amor leal é infinitamente mais vasto, mais profundo e mais duradouro que a sombra do nosso pior pecado. A ideia central, o eixo de toda a Bíblia, é essa: o Deus da aliança é imutável. Sua misericórdia é feroz e sua justiça é perfeita. E todo o plano da salvação é a história de como ele, em sua genialidade e amor, encontrou um jeito de perdoar o pecador arrependido sem, jamais, um único milímetro, relativizar a gravidade do mal que foi cometido. Ok, mas a pergunta de $1 milhão permanece. Como, exatamente, ele faz isso? Como ele pode ser o Nozer Avon, aquele que carrega a culpa, e ao mesmo tempo o Loyenak, aquele que não inocenta o culpado? A Bíblia inteira é a resposta para essa pergunta gloriosa. A Escritura interpreta a Escritura, como peças de um quebra-cabeça que vão se encaixando ao longo dos séculos. Desde o começo, Deus deixou pistas, sombras, ecos dessa verdade. Volte para Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A primeira traição, no Jardim do Éden. Qual a resposta de Deus? Ele não diz: vou destruir vocês. Ele promete uma semente misteriosa que viria da mulher para esmagar a cabeça da serpente. É a primeira nota do Evangelho, a primeira pista de que seu plano não é aniquilar o pecador, mas derrotar o poder do pecado através de um Redentor. Avance para Gênesis, capítulo 22. A cena de cortar o coração de Abraão e Isaque no Monte Moriá.
Abraão está prestes a obedecer a ordem mais difícil de sua vida, quando Deus intervém e provê um cordeiro, preso pelos chifres num arbusto, para morrer em lugar de Isaque. Qual o padrão que vemos aqui? Substituição. Um inocente morre no lugar do condenado para que a justiça de Deus seja honrada e a vida seja poupada. A pista está ficando muito mais quente. Em Levítico, capítulo 17, versículo 11, a lei do sacrifício é codificada, porque a vida da carne está no sangue, é o sangue que faz expiação pela alma. O perdão de Deus na antiga aliança não era barato nem mágico. Exigia o derramamento de sangue. Tinha um custo de vida. Os poetas de Israel, inspirados pelo Espírito, captaram essa melodia divina. O Salmo 85, versículo 10, canta profeticamente sobre um tempo futuro. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. O salmista anseia por esse momento cósmico, onde essas duas faces do caráter de Deus, que pareciam estar em tensão, se abraçariam em uma demonstração pública de reconciliação. E então, o profeta Isaías, no capítulo 53, pinta o retrato falado mais nítido do Messias vindouro. Ele descreve o servo sofredor, que seria transpassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. E o versículo 6 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E o versículo 12, levou sobre si o pecado de muitos. Ele é o Nozerávon encarnado, aquele que literalmente carrega a nossa culpa. Jeremias e Ezequiel nos dão mais peças do quebra-cabeça. Eles prometem uma nova aliança. Em Jeremias, capítulo 31, e Ezequiel, capítulo 36, Deus promete que no futuro Ele mesmo escreveria sua lei em nossos corações, nos daria um coração de carne e perdoaria para sempre as nossas maldades. A promessa era de uma transformação interna e radical, um perdão completo. E para selar toda a revelação do Antigo Testamento, o último profeta, Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, declara da parte de Deus: porque eu, o Senhor, não mudo. O caráter revelado a Moisés no Sinai permanece firme, constante, eterno. Ele não está evoluindo, sua revelação de si mesmo é que está se desdobrando progressivamente. E então, com o palco preparado por séculos de promessas e sombras, o Novo Testamento explode em cena. O Verbo se faz carne. E o que o apóstolo João diz sobre ele no capítulo 1, versículo 14 do seu Evangelho? E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Hesed e Emer. As mesmas duas qualidades proclamadas no Sinai, agora andando, falando, curando e comendo entre nós na pessoa de Jesus Cristo. O versículo 18 do mesmo capítulo diz que ninguém jamais viu a Deus em sua plenitude, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o revelou. Jesus é a exegese viva de Deus. Você quer saber como é o Deus de Êxodo 34? Olhe fixamente para Jesus. É o apóstolo Paulo, o brilhante fariseu convertido, que, em sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 25 e 26, conecta todos os pontos com uma precisão cirúrgica. Ele explica que Deus apresentou Cristo como propiciação, como sacrifício que satisfaz a justiça, para demonstrar a sua justiça, a fim de ser ele mesmo justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí está! Essa é a resposta para o enigma do Sinai. Na cruz, Deus resolveu o paradoxo divino. Ele permaneceu perfeitamente justo, Loyenak, derramando a ira santa que o pecado humano merece. Mas ele a derramou sobre seu próprio filho, o substituto perfeito. E ao fazer isso, ele pôde ser o justificador, Nozerávon, aquele que declara justo o pecador que simplesmente confia na obra de Cristo. A culpa não foi ignorada, ela foi paga e transferida. Deus não inocentou o culpado. Ele puniu o pecado na pessoa de Cristo para poder perdoar o pecador. Misericórdia e justiça se beijaram no Calvário. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 19 a 21, torna isso ainda mais íntimo e pessoal. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. O livro de Hebreus argumenta extensivamente que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e final, nos purificando de uma vez por todas de uma forma que os sacrifícios de animais jamais poderiam. E em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, a verdade selada para sempre. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, eternamente. O nome, o caráter revelado a Moisés, se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, e permanece o mesmo para sempre. E quando chegamos ao grande finale da história, no livro de Apocalipse, capítulo 5, o que vemos no centro do trono celestial? Um leão, o leão da tribo de Judá, símbolo da justiça, do poder e do reinado messiânico. Mas quando João olha, o que ele vê? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ele vence como leão precisamente porque ele se sacrificou como cordeiro. Justiça e misericórdia em uma só pessoa glorificada. A síntese canônica é avassaladora e clara. O fio dourado da aliança, do caráter imutável de Deus, amarra a promessa no Éden, a revelação no Sinai, a crucificação no Calvário e a consumação na Nova Jerusalém. O Deus que parece ter dupla personalidade é, na verdade, perfeitamente, gloriosamente íntegro. A cruz não foi uma mudança de plano, foi a execução do plano revelado desde o princípio. E daí? O que a gente faz com essa teologia tão profunda, tão rica, na segunda-feira de manhã, no meio do trânsito, na nossa vida corrida e complicada aqui no Brasil? Tudo! Isso muda absolutamente tudo. Primeiro e mais fundamental, forme sua visão de Deus pelo nome que ele mesmo revelou, não por um versículo de ira que você leu isoladamente num dia ruim, ou por uma caricatura de um Deus bonzinho fofinho que não se importa com o mal. Pare de colocar Deus nas caixinhas da nossa lógica limitada.
Desconfie de qualquer visão de Deus que enfatize sua justiça a ponto de apagar sua misericórdia, ou que enfatize seu amor a ponto de anular sua santidade. A revelação dele progride na Bíblia, mas o caráter dele não muda. A partir de hoje, quando ler qualquer passagem, seja do Antigo ou do Novo Testamento, faça a pergunta-chave: onde como a graça e a verdade, a misericórdia e a justiça, estão dançando juntas aqui? Segundo, entenda a ordem de operações do Evangelho. É sempre identidade antes de obrigação. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, por causa do que ele fez, se você está nele, você não é mais definido pelo seu pecado, pela sua falha, pelo seu passado. Você foi perdoado. Sua identidade fundamental é filho amado, templo do Espírito Santo. A religião diz se comporte para ser aceito. O Evangelho diz você já é totalmente aceito em Cristo, portanto, agora, pelo poder do Espírito que habita em você, você é livre para começar a se comportar como quem você realmente é. Não é faça para Deus te amar. É Deus te ama em Cristo, então agora você pode viver de forma a refletir esse amor. Como isso se parece na prática, no dia a dia? Em casa, com seu cônjuge, com seus filhos, numa discussão que está esquentando. Em vez de pegar a marreta da verdade para esmagar a outra pessoa e provar que você está certo, comece com a misericórdia, Raum, que escuta, que tenta entender a dor, o medo ou a frustração por trás do erro do outro. E só então, com a segurança de que a pessoa se sente ouvida e amada, apresente com mansidão a verdade, Eme, que corrige, que estabelece limites e que aponta um caminho de restauração. Graça e verdade. É um ritmo, uma dança. No seu ambiente de trabalho, em uma conversa difícil com um colega ou funcionário. Em vez de simplesmente rotular a pessoa como incompetente ou preguiçosa, escute com misericórdia para entender os desafios dela. E em vez de ser conivente com um trabalho mal feito ou uma atitude errada, fale com clareza e respeito sobre o padrão que precisa ser alcançado. Essa é a postura de quem conhece o Deus de Êxodo 34. E na nossa sociedade brasileira, tão dolorosamente marcada pela injustiça, pela corrupção sistêmica e pela violência brutal? Confiar profundamente que Deus Loyanak, que ele não inocenta o culpado e que o juízo final e perfeito virá, nos liberta de dois venenos mortais: o desespero cínico que diz nada vai mudar e o desejo de vingança pessoal que quer fazer justiça com as próprias mãos. Porque a justiça final é certa e está nas mãos do único juiz perfeito. Nós somos libertos para trabalhar hoje por uma justiça mais próxima, mais restaurativa, com esperança e integridade, e não com ódio corrosivo que apenas perpetua o ciclo de violência. Na sua vida devocional, um desafio prático e transformador. Ore os versículos 6 e 7 de Êxodo 34 sobre você mesmo e sobre as pessoas que você ama. Peça a Deus para que o Espírito Santo grave o nome dele, o caráter dele, no seu coração. E leia o Antigo Testamento com as lentes da cruz, se tornando um detetive da graça, procurando por Jesus, o Cordeiro e o Leão, em cada promessa, em cada sacrifício, em cada aliança. Mantenha seus olhos na linha de chegada. A paciência que Deus demonstra com o mundo hoje não é fraqueza nem indiferença. É misericórdia. É oportunidade para o arrependimento. A justiça final dele é absolutamente garantida. E por isso vivemos em uma santa expectativa, sussurrando e clamando: Maranata! Vem, Senhor Jesus! A nossa pérola acionável de hoje, o pequeno passo prático que resume toda essa teologia grandiosa, é para sua próxima conversa tensa, difícil ou potencialmente conflituosa. Lembre-se desta regra de ouro, a regra de Êxodo 34. Primeiro, a misericórdia que escuta em silêncio. Depois, a verdade que orienta com amor. Pratique isso uma única vez nesta semana e observe a revolução que isso pode causar em seus relacionamentos. Porque, no final das contas, o Evangelho não é nada mais, nada menos, que a encarnação perfeita de Êxodo, capítulo 34. Na cruz, a justiça perfeita e santa de Deus contra o pecado foi derramada sobre Jesus, para que a misericórdia visceral e extravagante de Deus pudesse alcançar você e eu. Deus não mudou de ideia no Novo Testamento, ele simplesmente se revelou por completo no seu Filho. A única resposta adequada para essa revelação é simples, profunda e transformadora: arrependa-se e confie. Pare de tentar esconder ou gerenciar sua culpa. Traga sua transgressão, seu pecado, sua bagunça, diretamente para o pé da cruz e troque esse fardo mortal pela vida nova que ele oferece. E então responda com uma vida de adoração, com desejo genuíno de se reconciliar com as pessoas que você feriu, e com uma obediência que não brota do medo da punição, mas de uma alegria transbordante pela graça que você não merecia. O Deus do Sinai e o Deus do Calvário são um só Deus. Ele é imutável em sua aliança. Ele une de forma perfeita e inseparável a misericórdia mais abundante com a justiça mais perfeita. E ele nos convida hoje a viver como seus embaixadores, oferecendo ao mundo quebrado exatamente aquilo que primeiro recebemos dele: graça e verdade, juntas para sempre. Senhor, que o teu nome, na sua beleza completa e complexa, seja gravado em nossos corações. Ensina-nos a amar como o Senhor ama, a sermos firmes na verdade e incrivelmente ternos na misericórdia. Perdoa-nos por todas as vezes que te reduzimos a uma caricatura. E guia-nos, pelo poder do teu Espírito, a sermos agentes de reconciliação neste mundo, até o dia glorioso da tua vinda. Amém.